E aí, pessoal, vamos falar do ambiente do Grêmio para enfrentar o Atlético Goianiense. Brum não está com a delegação. Vamos falar de uma renovação, vamos falar de Gabriel Meck, o que se fala sobre centroavantes. Tem muita notícia por aqui. Tem até um jogador que será reforço contra o Fluminense. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Supermercados Vieser. Você vai ter no Vieser, que há mais de 37 anos está em Canoas, um atendimento personalizado. Se você quer um super de verdade, você tem que ser Vieser. Conheça, tanto em Canoas como na Zona Norte de Porto Alegre, as lojas do Vieser. E se você quer desconto, baixe agora no seu celular o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser, e tenha descontos de verdade. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, timeline tricolor, que obviamente vai focar no jogo entre Atlético Goianiense e Grêmio. Times praticamente definidos, temos aí algumas dúvidas, mas as equipes que jogam e sabem da importância dessa partida, que é um jogo de 6 pontos. É triste dizer que é um jogo de 6 pontos? Sim, é triste, mas é. A verdade é essa. E dentro dessa realidade, ou desta verdade, o Grêmio vai para esse jogo com um ambiente de decisão. E chama a atenção que Antônio Brum não está com a delegação. Estava vendo há pouco um conteúdo feito pelo Eduardo Picão, que no seu canal do YouTube contou um pouco dos bastidores, ele que está em Goiânia, e conseguiu conversar sobre a chegada do Grêmio. E contou, através também de ter visto e das fontes, que Antônio Brum não está e não irá ao jogo. Nós sabemos que o Brum teve um filho recentemente, talvez esteja aí também fazendo esse acompanhamento, é muito importante isso do ponto de vista pessoal e familiar, mas a figura do vice-presidente de futebol fora de um jogo de tamanha grandeza indica um enfraquecimento dele interno, né? Nós sabemos que ele não caiu, que ele segue sendo vice-presidente de futebol, mas a figura não está num jogo desse tamanho, indica sim o enfraquecimento dele junto ao grupo até, porque não tem cabimento, salvo se tiver assim, algum problema de ordem familiar importante, que ele não esteja num jogo de tamanha dificuldade. O Grêmio nesse momento está na 19ª colocação, enfrenta um adversário direto e o Grêmio não pode perder o jogo. Eu diria até que o Grêmio não pode nem empatar o jogo. E isso fica muito claro quando surge essa notícia aí, que, como eu disse, colocada por Eduardo Picão. Outros 2 nomes surgiram hoje de reforços para o Grêmio. Um colocado pelo Diego Torbes, o Daverson. Fui atrás dessa informação e não consegui confirmar. O Grêmio não confirma, o Cuiabá não confirma e aparentemente pode ser aí, o Diego pode ter alguma informação muito de bastidor. Até o momento eu não tenho nada, pelo contrário. Até me surpreenderia se o Grêmio contratasse esse jogador, porque ele está há horas aí livre no mercado, foi dispensado pelo time lá. Então não consigo enxergar isso, mas o Diego falou isso, vamos esperar. Vamos ver o que tem aí dentro dessa linha. Outra situação importante aqui, o Carlos Vinícius voltou a ser citado, né? Jogador que na última temporada jogou pelo Galatasaray, também voltou a ser citado e teria, inclusive, o interesse do time do Palmeiras pela sua contratação. Esses os nomes que circularam hoje. O Chico da Costa, que seria também o nome que o Grêmio nega, está fechando com o Cerro Porteño do Paraguai. Pelo menos é a notícia do César Luiz Merlo. Ele que seria também um nome que o Grêmio poderia, enfim, discutir. Outra situação aqui, o Grêmio que deve ter o retorno para o jogo contra o Fluminense, o Grêmio deve ter o retorno do André Henrique no final de semana. André Henrique sofreu uma lesão séria, ele já está curado, já está trabalhando fisicamente, e pode ser uma opção a mais para o Renato. Lembrando, o André Henrique não é solução para o Grêmio. Ele pode ser uma nova opção, mas ele não é a solução. Ele não era quando estava bem,
E não é agora que está voltando de lesão que ele vira a solução para o Grêmio. Inclusive, quando o André Henrique estava bem, o JP Galvão era o titular, o Renato, inclusive, colocava ele no lado do campo. Essa é a realidade. Outra situação também que circulou hoje, o BID de terça-feira informou a ampliação e a alteração contratual do Jeromel, né? Novo contrato encerrará no final de 2024. Pedro Jeromel, portanto, renovou o seu contrato com o Grêmio. Essa aqui já era uma notícia que estava circulando no ambiente do Grêmio e que agora está confirmada. Pedro Jeromel volta a ter mais, enfim, tem mais 6 meses de contrato, e aí a tendência é que no final desse processo todo ele encerre a sua atividade, ele que tem 38 anos de idade. Outra situação também, Gabriel Mack, que nós informamos que ele poderia assinar o contrato ontem, né? E a informação é que está tudo ok. Inclusive já recebi algumas informações sobre o contrato dele, mas eu faço aí um vídeo exclusivo sobre isso amanhã pela manhã ou amanhã à tarde, para passar para vocês aí alguns detalhes que eu confesso, fiquei intrigado assim com o que quer dizer isso. Provável Grêmio que circulou durante o dia hoje, nós vamos ampliar amanhã de manhã, mas Marquezinho, João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Eliou, Kahneman e Reinaldo, Dodi, PP, Cristaldo, Pavon, Galdino e Gustavo Nunes. Eu dei uma sugestão hoje de time para o Grêmio com o Marquezinho ou qualquer goleiro, o João Pedro, o Gustavo Martins, o Kahneman e o Fábio, no lugar do Reinaldo. Dodi, PP, Edenilson e Cristaldo, Gustavo Nunes e Nata Fernandes. Eu faria um time diferente, um time que poderia apresentar algo novo para o Grêmio, né? O Atlético Goianiense, segundo a imprensa, tem Ronaldo no gol, Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão, Lucas Cal, Haldney, Alejo Cruz ou Baralhas, ex-Inter e Shailon, Luiz Fernando, ex-Grêmio, e Emiliano Rodrigues. O técnico é o Anderson Gomes, que é o técnico interino, porque o Atlético Goianiense acabou demitindo o Jair Ventura, o filho do Jairzinho, que eu acho bom treinador, mas que tem dificuldade aí de permanecer nos clubes. O Grêmio que nos palpites KTO, o Grêmio é o favorito, né, para o jogo. O Atlético Goianiense é o favorito, 2,12 contra 13,60 do Grêmio. A odd do Grêmio é de azar no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Essas são as notícias da Timeline Tricolor. Eu encerro aqui e amanhã, claro, tem muita coisa. A gente vai tratar do jogo e vai, obviamente, fazer também a jornada em GZH. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.